vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele dissera isto. Amém. Amém. E contamos a história daquilo que se passou em 3 dias. E antes de cantarmos o próximo hino que se chama Ressuscitou, vamos ver um vídeo para a sua introdução. Da Páscoa. O que aconteceu na Páscoa? Jesus morreu na cruz. Isso foi triste. Ele morreu por quem? Por mim e foi por ti. Mas ele ficou morto, filha. Jesus? E como é que a gente canta? Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Como é que é o aleluia? Aleluia. Vamos contar a história da... Acho que agora já vamos cantar até mais animados e tudo, não é? Ressuscitou. 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 Ressuscitou.
Mas nós sabemos que foi pago um alto preço. Conforme lemos há pouco, não foi gratuito a nossa salvação. Nós sabemos que Jesus se deu por cada um de nós. Que as trevas militem, nós queremos declarar que nós continuaremos aqui, continuaremos testemunhando do amor de Deus, continuaremos a testemunhar de que Jesus é o Salvador e Ele é o Senhor das nossas vidas. Amém? Meus irmãos, vamos fazer uma leitura bíblica. Se algum irmão abrir a Bíblia, eu vou-me zangar. E vamos fazê-la todos em uníssono. João, capítulo 3, versículo 16, que diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Quem crê em Jesus, quem o aceita como Senhor e Salvador da sua vida, quem testemunha sobre aquilo que Ele faz em nós, esse terá a vida eterna. Amém? Amém. Os irmãos podem sentar. Vamos dar oportunidade às nossas crianças para terem um tempo de adoração.
Muito obrigado às nossas crianças, aos nossos mais pequeninos, e é tão bom vê-los louvar ao Senhor. Meus irmãos, nós vamos entregar ao Senhor também os nossos dízimos e as nossas ofertas, para que haja mantimento na casa do Senhor. Todos aqueles que nos visitam não se devem sentir obrigados a fazê-lo. Se o quiserem fazer, façam-no com alegria para o nosso Deus. Os nossos irmãos diáconos irão fazer o levantamento da oferta esta manhã. Meus irmãos, é exatamente assim conforme acabámos de cantar. Nós iremos levar a nossa cruz até por uma coroa a trocarmos. É isso que o Evangelho nos ensina. Cada um de nós receberá a sua própria coroa. E nós podemos dizer que isso nos está garantido. Sabem porquê? Porque Jesus ressuscitou. Porque Jesus venceu a morte. E venceu a morte com a vida. Com a vida. Porque Jesus vive. Eu sei que o meu Redentor, já dizia o livro de Jó. E como é importante que todos nós tenhamos esta consciência.
Eu sei que o meu Redentor vive. Meus irmãos, este é o momento em que nós damos oportunidade a que qualquer pessoa, qualquer irmão, qualquer visitante que deseje que nós oremos por si, possa ficar de pé no seu lugar. Nós não vamos perguntar qual é o tema, qual é o assunto, qual é a necessidade ou qual é o motivo de dar gratidão a Deus. Mas se precisa que nós oremos por nós neste momento, no seu lugar, aquele que desejar pode ficar de pé. E nós vamos agradecer as ofertas levantadas, vamos agradecer aquilo que o Senhor tem para fazer à sua igreja e vamos interceder por cada um de vós que neste momento sinta a necessidade de que nós oremos por vós. Vamos ter este momento de oração. Eu vou pedir ao nosso irmão Manuel o favor de nos dirigir nesta palavra de oração. Querido Jesus, nesta manhã, aquilo que nós queremos fazer e continuar a fazer enquanto o tempo for tempo, é levantarmos as nossas mãos para Ti, manifestando gratidão e entregando-Te um coração cheio de louvor e de manifestação de querermos estar cingidos na Tua aliança para Te servirmos até ao fim, até à conquista da coroa prometida. Nesta manhã, Senhor, nós apelamos uma vez mais para aqueles nossos irmãos que aqui estão levantados, pedindo oração por eles. Desconhecemos as motivações por que o fazem, mas sabemos certamente que é sinal que as suas vidas são alvo de preocupação, que alguma coisa não está bem, que eles precisam do Teu refrigério, precisam da Tua mão poderosa a recair sobre a vida deles. Pai, toca os corações destes meus irmãos, renova a sua fé e a sua esperança, para que eles tenham bom ânimo, porque Tu já venceste o mundo. Obrigado, Senhor, porque este é o dia em que nós celebramos essa vitória que Tu tomastes sobre o mundo e pela qual partilhastes connosco. Sendo assim, Pai, obrigado, porque se nós sabemos que Tu vais responder aos propósitos, às ansiedades, às preocupações destes nossos irmãos, e sabemos e queremos pela fé que em breve vamos ter testemunhos deles agradecendo a vitória sobre as tribulações que agora estão a passar. Neste momento também, Senhor, queremos dedicar-Te como forma de louvor as nossas ofertas, para que Tu cuides delas da melhor maneira, dando sabedoria a todos aqueles que são responsáveis para ministrar da melhor forma, para que nunca falte o pão nesta casa, para que todos os nossos compromissos sejam honrados e para que tenhamos capacidade de sermos abençoadores, porque sendo abençoados, seremos abençoadores daqueles que necessitam de conhecer a Tua luz, a Tua verdade e a Tua salvação. Obrigado, Jesus, nós Te agradecemos por tudo. Amém. Muito obrigado, meus irmãos, podem sentar. Nós vamos dar agora oportunidade a 3 jovenzinhas para, de uma forma cantada, nos falarem sobre o texto de Isaías 53. Jovens, é a vossa vez.
Muito obrigado pela mensagem que vocês nos trouxeram. Muito bom nós termos entre nós quem cante desta maneira, com este sentimento. Meus irmãos, nós vamos chamar o coro da igreja aqui à frente. E o coro vai cantar duas músicas, afirmando exatamente isto. Sim, nós queremos. Sim, nós queremos. Os irmãos do coro podem vir para a frente, por favor. Nós queremos que Jesus ressuscitou. Nós queremos que Jesus veio com um propósito de nos dar vida e de nos dar salvação. Nós queremos que Ele nunca cometeu pecado algum, mas Ele, como diz o texto, se fez pecado por nós. Nós queremos que este Jesus nos ama de tal forma que nos prometeu que onde Ele estivesse, Ele queria que nós estivéssemos também. E por isso nós temos garantido que um dia estaremos com Ele. Um dia viveremos por toda a eternidade. E isto só é possível porque, de facto, Ele venceu a morte. Ele venceu aquilo que parecia completamente impossível ao homem. E, meus irmãos, ainda hoje nós ouvimos muita gente dizer, quando veem alguém morrer, dizer: acabou-se tudo. Meus irmãos, Billy Graham dizia uma coisa que eu repito para todos nós. Ele dizia: no dia em que ouvirem dizer que Billy Graham morreu, saibam que Billy Graham começou a viver. De facto, ele morre o seu corpo, mas o seu espírito vai para Deus que o deu. E esse não morre mais. E é nisso que nós queremos. E é isso que nos dá esperança. E é isso que nos dá alegria. E é isso que nos dá força para viver. Porque sabemos que aquilo que Jesus diz é a verdade. E Ele disse que onde eu estivesse, Ele queria que nós estivéssemos também. Um dia estaremos com Ele. Sim, nós queremos. Nós queremos que Jesus se deu. Se deu por amor. Se deu por cada um de nós. Mas se deu para que nós pudéssemos ter vida eterna. Amém? Pai eterno,
Cristo vivo está, e esta é uma certeza que nós não podemos deixar de proclamar. Jovens, é a vossa vez. Há um jogral dito pelos jovens da nossa igreja, vou pedir que venham para a frente, e que tem como título A Cruz. E vale a pena nós estarmos atentos à mensagem que nos vai ser transmitida e à forma como ela nos vai ser transmitida. Depois disso, o nosso irmão pastor Pablo assumirá a liderança do programa, partilhando conosco a mensagem que o Senhor nosso Deus colocou no seu coração. A cruz. Levando ele nas costas da cruz, saiu para o lugar chamado Monte Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. A cruz. A cruz era sinônimo de maldição. Aqueles que morriam na cruz eram considerados miseráveis, amaldiçoados. Até mesmo este termo não era pronunciado no meio judeu. Pois para eles era desonroso pronunciar esta palavra. A cruz. A cruz era a mais terrível forma de castigo para um condenado. A cruz era destinada aos ladrões e assassinos. Estupradores e rebeldes. Só para o pior tipo de transgressor da lei. A cruz. A cruz era um lugar de suplício. A cruz era uma dura punição corporal. A cruz era a pior maneira de sentenciar uma pessoa. A cruz matava lentamente os seus condenados. À medida em que as horas se passavam, os corpos pendurados iam perdendo as forças. Até que, sem conseguir sustentar o seu próprio peso, por asfixia, vinha a morte. A cruz. A cruz era o cálice amargo que Jesus veio para passar, para expiar os nossos pecados. Mas não se deixe enganar. A cruz não era de Cristo. A cruz era minha. A cruz era sua. A cruz era de Barrabás. A cruz era de Herodes. A cruz era de Pilatos. A cruz era dos filisteus. A cruz era dos soldados romanos. A cruz era dos judeus. A cruz era dos discípulos. A cruz era de Caifás. A cruz era dos gentios. A cruz era de Judas, o traidor. A cruz era dos dois ladrões que estavam ao seu lado. A cruz era de toda a humanidade. A cruz era desta igreja. A cruz era minha. A cruz era sua. A cruz era nossa. Mas a cruz nunca foi do meu mestre. Sabe porquê? Porque ele é o Cordeiro de Deus. Sem mancha, imaculado. Santo e sem pecado. Justo, inocente. Perfeito, Senhor. Servo, rei e redentor. A cruz não era dele. O homem, no jardim do Éden, desobedeceu ao Criador. E o pecado entrou no mundo para nos afastar do Senhor. O pecado separa o homem de Deus. Mas o preço já estava definido. O salário do pecado é a morte. Isso está escrito. Deus, em sua omnisciência, já sabendo que o homem iria pecar, Proveu o cordeiro que iria sacrificar. Deus se fez homem e morreu em nosso lugar. Usando as palavras de João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus veio para nos libertar do pecado e da morte. Já não há condenação, pois Ele mudou a minha sorte. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. A salvação é pela graça. A salvação é com graça. Mas a salvação não foi de graça. E o preço dela foi a cruz. Jesus passou pela vida dolorosa nossa culpa. Fizeram Coisas terríveis com ele por causa de nós. Ele foi chicoteado, Desbofeteado, arrastado, cuspido, chutado, suas vestes foram rasgadas. Transpassaram o seu corpo com uma lança. zombaram do meu Cristo. escarneceram do meu Deus. Os soldados romanos cravaram na cruz o nosso amado Mestre. Batiam. Primeiro, um grande prego para a mão esquerda. Batiam. Depois, outro prego para a mão direita. Batiam. Seus pés colocados um sobre o outro, deixando seus joelhos dobrados. Batiam. Batiam. Em sua cabeça colocaram uma coroa de espinhos
para encravar os espinhos em sua carne. Batiam. No topo da sua cruz uma placa a dizer: Este é o Rei dos Judeus. Batiam. Batiam. O sangue jorrava e escorria pelo seu corpo. Batiam. Batiam. Lá estava meu mestre, ensanguentado sobre a cruz. Batiam. Batiam. Como uma ovelha no matador, ele não abriu a sua boca para reclamar. Batiam. Batiam. Quando teve sede, lhe deram vinagre. Batiam. Açoitado, humilhado, escarnecido, ferido, pendurado, adaptado. A terra tremeu. O véu se rasgou. Jesus morreu. Foi por mim. Foi por ti. Foi por nós. Mas a cruz não foi o fim. Ela Ela foi só o começo. Ao terceiro dia, ele venceu a morte. Jesus ressuscitou. Na cruz Ele declarou a nossa vitória. Na cruz, nossos pecados foram perdoados. Na cruz recebemos purificação. Na cruz nos fez mais que vencedores. Na cruz, ele pagou o preço por mim e por ti. Mas esta cruz agora está vazia. Vamos juntos celebrar. Hoje é Páscoa. Jesus ressuscitou. Som. Os irmãos perceberam o que o Guilherme gritou? Tetelestai! O que é isso? Se vocês me derem poucos minutos, eu quero falar convosco sobre essa expressão fantástica. Algo que parou tudo. Algo que simplesmente fez a terra tremer. Algo que consumou de uma vez por todas. Abra sua Bíblia em João, no capítulo 19. E vamos ler apenas o verso 30. João, capítulo 19, versículo de número 30. Diz assim a tradução que tenho em minhas mãos de João, capítulo 19, verso 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Tetelestai, ou na sua tradução, provavelmente, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Vamos orar mais uma vez. Deus e Pai, obrigado por esse pequeno trecho da Tua palavra lido, mas que tem tanto a nos dizer. Usa a minha vida, Senhor, nesses poucos minutos para falar à Tua igreja, e que não seja a minha incapacidade humana, nada e nem ninguém atrapalhar o que Tu queres fazer, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós andamos uma hora para frente, o nosso organismo está tranquilo, não estamos com fome ainda, portanto estou descansado, não estou? Fiquem tranquilos, não vou levar muito tempo. Mas deixem-me, entretanto, antes de olhar para esse versículo e para essa expressão, vos fazer uma pergunta. Hoje estamos a celebrar a? Boa. Também, se não soubessem a essa altura do culto, eu já estava preocupado convosco. O que é a Páscoa? Passagem. Pshá. Ou sei lá, quem gosta de falar melhor hebraico do que eu. A Bíblia conta que o povo de Deus andava a ser escravizado no Egito. Okay? Estamos a falar do Velho Testamento, lá atrás. E o faraó não queria deixar o povo ir embora. E então, com Moisés, Deus manda quantas pragas? Filha, quantas pragas? 10. Ela já está a aprender essa também. 10 pragas. Para que o faraó libertasse o povo. Porque o seu povo estava a sofrer. E a última praga qual era? A morte dos primogênitos.
Mas Deus tem um cuidado para com o seu povo. Deus sempre tem um cuidado para com aqueles que dedicam a sua vida a Ele. E Deus dá uma ordem ao seu povo. E diz que antes daquela praga cair, eles deveriam celebrar pela primeira vez a Páscoa. Eles deveriam pegar um cordeiro imaculado, perfeito, sacrificá-lo e depois fazer um belo churrasco. É mesmo isso, grelhá-lo no fogo. E depois partilharem a refeição em família. O sangue desse cordeiro devia ser passado nos umbrais da porta, para que quando o espírito da morte viesse, ele passasse por cima e não entrasse naquela casa. E essa é a passagem da morte para a vida. E o que é que isso tem a ver com Jesus? Tudo. Nós conhecemos bem o texto de João 1:29. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a eterna em Cristo Jesus. Nós sabemos que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus 9:22. Então Jesus é o Cordeiro que é sacrificado para que eu e tu possamos ser aspergidos com o seu sangue e o espírito da morte passar por nós. Então o crente não morre? Morre, pois. Eu vou a funerais sempre. Morre, pois. Então, a segunda morte não é a morte da carne, é a morte eterna. Nós temos a chance, quando aceitamos a Jesus, nós passamos da morte para a vida. E tudo isso, esse sacrifício de Jesus, se dá na cruz do Calvário. Eu não sei se vocês sabem, mas existem cerca de 300 profecias sobre o Messias que viria. Um bocadinho mais até. 300 profecias para aquele que seria o Cordeiro Imaculado que tiraria todo o pecado do mundo. E todas, repito, todas foram cumpridas em Jesus. Desde o seu nascimento até a sua morte. Ele cumpriu uma por uma. E esta semana nós olhamos aquilo que foi a cronologia dos últimos factos. Aquilo que aconteceu, e no início desse culto lemos a belíssima história. Então, Jesus morreu na cruz, em que dia? Na sexta ou na quinta? Ou na quarta? Na sexta. E ressuscitou no... Quantos dias depois? Epá, o que aconteceu? Vossa matemática aí, se calhar, deu uma baralhada. 3 dias depois, no domingo, será que não foi na quinta ou na quarta? Permitam-me apenas relembrar a cronologia dos fatos, está bem? Portanto, na quinta-feira, Jesus celebra a Páscoa com os seus discípulos, na parte da tarde. No início da noite, ele vai para o Getsémani. Ali ele soa gotas de sangue, a orar ao Senhor para afastar dele aquele cálice, mas que seja feita a vontade de Deus. Ele ora por mim e por ti, por aqueles que iriam crer nele para que fôssemos um. Durante aquela madrugada, de quinta para sexta, Judas, o traidor, chega com os soldados romanos. Pedro, muito ruim de mira, como dizemos no Brasil, corta a orelha do soldado maco. Ele tenta matá-lo e acerta a orelha. Jesus restitui a orelha do homem e vai preso. Ele é conduzido até o Sinédrio. O Sinédrio era a autoridade máxima dos judeus. E ali ele foi acusado pelos judeus de blasfêmia. Foi a primeira acusação. Ele dizia ser o Filho de Deus. Isso é blasfêmia. Era passível de morte. Mas os judeus não podiam matar ninguém no território romano. Então levam Jesus até Pilatos. E Pilatos não estava nem aí para essa história de blasfêmia. Então eles acusam Jesus de uma revolução política. E então logo de manhã cedo, na sexta-feira, eles chegam dizendo: este está-se a dizer o rei dos judeus. Ele merece morrer. Pilatos olha e não vê nenhum mal. E diz: eu não vejo nesse homem crime algum, mas como o barulho da multidão era alto, ele manda açoitar Jesus. Diz a tradição, 40 menos umas chibatadas. E eu não sei se vocês têm uma noção, mas os açoites
que usavam naquela altura não eram simples varas a bater nas costas. Estamos a falar de pedaços de corda com pontas de ferro e ossos, que ao bater flagelavam, daí o nome flagellum. Machucavam a carne. Jesus toma todas aquelas chicotadas, recebe uma coroa de espinhos e um manto, e é trazido de volta para Pilatos. Ainda estamos em sexta-feira de manhã. Pilatos tenta o soltar, porque tinha uma tradição na Páscoa, e ele diz: eu vou soltar. Eu preciso soltar um prisioneiro, e esse homem não fez mal nenhum. Deixa-me soltá-lo. E o povo grita: solte Barrabás, o criminoso. Crucifica Jesus. Crucifica, crucifica. E então, às 9 da manhã, Jesus é conduzido em direção à cruz. Lá pelo meio, um homem o ajuda a carregar a cruz. Ele chega lá e é crucificado entre dois salteadores. Das 9 da manhã ao meio-dia, Jesus é zombado por todos os que passam. O ladrão que estava ao seu lado zomba dele. Os soldados zombam dele. As pessoas que passavam cuspiam e escarneciam dele. Mas o pior foi às 3 da tarde. O momento em que a maior agonia de Jesus é revelada. Ao ponto dele sentir-se abandonado e sozinho, porque o pecado de toda a humanidade cai sobre ele. E ele olha para o céu e diz: Deus meu! Deus meu! Por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Depois disso, tentam dar vinagre a Jesus, numa tentativa de amenizar a sua dor e prolongar o seu sofrimento. Mas ao contrário do que era expectável, naquele momento, aonde estaria acontecendo também o sacrifício no templo, Jesus grita a palavra que o Guilherme gritou: Tetelestai, está consumado, e morre. Meus irmãos, essa expressão é fantástica. Ela, sim, quer dizer está consumado, mas na verdade o povo entendia essa expressão muito melhor que nós. Essa expressão ela era utilizada principalmente para duas coisas naquela altura. Quando alguém precisava pagar os seus impostos, no final do formulário escrevia-se Tetelestai. Ele já pagou a dívida que tinha. Está pago. Não é preciso pagar mais nada. Tetelestai. Mais do que isso, era utilizada também em documentos penais. Quando os infratores e condenados cometiam um crime e eram julgados, eles tinham uma espécie de ficha criminal, como nós temos hoje, só que sem computador e selo branco. Era um papiro, onde escrevia qual era a condenação que aquela pessoa tinha que cumprir. Quando ela cumpria a sua condenação, fosse ela açoites, fosse ela prisão, morte ou o que quer que seja, no final, eles riscavam toda aquela ficha de condenação e escreviam uma nota de rodapé dizendo: Tetelestai. A dívida está paga, o pecado, a sentença está proferida, mas agora foi paga. E ainda, segundo algumas tradições antigas, é curioso nós pensarmos, eu já estou a caminhar para o fim, que quando alguém era condenado por um crime que se calhar não tinha cometido, mas cumpria a pena, o juiz riscava e escrevia Tetelestai. E se o verdadeiro criminoso fosse apanhado, quando eles fossem ver aquela ficha, eles diziam: ele já não pode ser condenado porque alguém já pagou essa dívida por ele. Alguém já pagou por esse crime, ele não vai pagar mais nada. Tetelestai está aqui escrito. Eu não sei se vocês já conseguiram entender, mas quando Jesus diz Tetelestai naquela cruz, ele está a dizer muito mais do que está consumado. Ele está a dizer que a minha dívida e a tua dívida estão pagas. Ele quer dizer que o preço do nosso pecado foi pago por Ele. A nossa ficha de transgressões está arriscada com uma nota de rodapé a dizer Tetelestai. Você não deve mais nada, desde que seja aspergido pelo sangue do Cordeiro.
desde que você receba esta paga pelo pecado que Jesus deu. É por isso que o pecado já não nos aprisiona. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É por isso que, quando nós aceitamos a Jesus, nós somos completamente libertos. E eu desafio apenas a abrir a tua Bíblia em mais um texto. Romanos capítulo 8, versos 1 e 2. Romanos 8, 1 e 2. Paulo sabia muito bem o que essa expressão significava para aquele povo. Romanos 8, 1 e 2 vai dizer assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E Colossenses capítulo 2 vai dizer: quando vocês estavam mortos em pecados, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. E versículo 14 de Colossenses 2 vai dizer: e cancelou a dívida, havendo riscado a cédula que era contra nós, e a removeu, pregando-a na cruz. Meus queridos, tetelestai, Jesus pagou o preço na cruz. Eu vou mesmo terminar, mas quem me conhece sabe que eu não posso terminar sem o exercício de imaginação. Os irmãos sabem como eu gosto de imaginar quando leio. E sinceramente, eu quero te desafiar a imaginar aquela cena típica da crucificação. Para não ser tão duro para as crianças na sala, vamos apenas pensar nas 3 cruzes. Um monte, uma cruz ao meio e uma de cada lado. A cruz do meio tem no topo a dizer: este é o Rei dos Judeus. Se olharem um bocadinho mais abaixo, vão ver arranhões na madeira causados pelos espinhos que estão na sua cabeça. Se olharem para as pontas, vão ver os buracos dos cravos e uma cruz ensanguentada. Permita-me terminar fazendo-te uma pergunta. Qual é a tua reação diante da cruz? Ou melhor, qual é a tua relação com a cruz? Eu essa semana, durante um tempo devocional, pensava num devocional de John Stott, onde ele analisa 3 perspectivas de relação com a cruz. Ele diz alguns personagens, e ele começa por citar Judas Iscariotes. E ele diz que esse foi o que causou a cruz. Esse foi o homem culpado. Ele leva Jesus à cruz. Aliás, a culpa o consome. O causador da cruz. Barrabás é um segundo personagem. Foi o homem que, por mais que merecesse, escapou da cruz. Ele merecia cada minuto de sofrimento, porque ele levava uma vida completamente pecaminosa. Jesus era inocente, mas Barrabás foi perdoado e Jesus condenado. Barrabás escapa da cruz. E por fim, um terceiro personagem, Simão, não Simão Pedro, Simão de Cirene, o sirineu, que diante da cruz é forçado a carregar a cruz de Jesus. Ele é alguém que nós não sabemos muito, mas parece que ele estava ali para a festa da Páscoa. Foi forçado pelos romanos a carregar a cruz de Jesus. E aquilo mexeu tanto com a vida dele, mas tanto, que aquele homem se converte juntamente com toda a sua casa, ao ponto que seu filho é citado em uma das saudações das cartas de Paulo aos romanos. Eu quero te desafiar a perguntar a ti mesmo: quem és tu diante da cruz? Qual é a tua relação com a cruz? Enquanto pensas nisso, eu gostava muito de que pudéssemos ver um vídeo
foi enviado para o grupo. E nós vamos ouvir mais uma canção, mais uma música, que vem do outro lado do oceano. A nossa irmã Mariana, como sempre, fez questão de participar deste culto. E sem combinar nada com ela sobre a mensagem que eu iria pregar, ela preparou esse vídeo e me enviou cerca das 3 da manhã. E nós juntos terminamos. Eu quero que, enquanto assistes esse vídeo e ouves essa letra, pensasse na tua relação com a cruz. E eu já volto para terminar. Sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri e ao olhar para a cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória, vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei e ao olhar para a cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao olhar para a cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. E ao olhar para a cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, não sou merecedor, tua graça me alcançou.
Eu confesso que quando eu paro para pensar na cruz e na minha relação com ela, eu não sou um desses personagens. Eu sou os três. Sabem, Jesus morreu por mim, no meu lugar. São os meus pecados que o cravaram ali. Portanto, sim, eu sou o causador da cruz. Eu era merecedor da cruz. Mas ao morrer naquele lugar por mim, tetelestai, eu sou o Barrabás, o homem que merecia a cruz, mas que foi livre dela porque alguém pagou no meu lugar. E finalmente, quando eu entendo isso, quando eu entrego a minha vida a Jesus, eu sou o Cirineu. Eu quero negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir a Jesus. Porque ao fazer isso, por mais que pareça difícil, Ele ainda me abençoa. Nessa manhã, depois de tudo aquilo que tu já ouviste, tu podes ter duas reações diante da cruz, que foi tal e qual as reações que as pessoas tiveram naquela altura. A primeira é ignorar. É dizer, isso não é para mim. Isso não faz sentido. Blasfema contra Jesus. Cospe na cara dele. Ele não é nada. Ou tu podes reconhecer que és tu também o causador dessa cruz. Que também podes receber o tetelestai. Tomar a sua cruz e segui-lo. Eu não sei como tu entraste nesse lugar, mas eu sei que tu podes sair desse lugar livre, com a sua dívida paga e os seus pecados perdoados, de uma vez por todas. Tetelestai. Eu quero orar pela tua vida. Eu vou pedir para que todos possam fechar os seus olhos. E se alguém nessa manhã quiser entregar a sua vida a Jesus pela primeira vez, entenda o tetelestai, e quer sair daqui com as suas dívidas pagas, não a dívida do banco, a sua dívida perante Deus, todos os pecados cometidos, entende que aquela cruz era tua, mas agora queres ser livre dela. Eu peço que apenas levante a sua mão no seu lugar. Eu não vou te pedir para vir à frente, eu apenas quero te ver. Eu quero orar pela tua vida. Amém. Mais alguém? Amém. Amém. Eu não vou delongar muito esse tempo. É a tua chance de o fazer. Mais alguém? Amém. Podem baixar. Deus e Pai, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui porque nós sabemos que Tu pagaste a nossa dívida naquela cruz através de Jesus. Nós sabemos que nós não merecemos e ao olhar para a cruz nós recebemos e percebemos esse amor. Ao olhar para essa cruz nós percebemos a nossa vida nas Tuas mãos e vemos o valor que Tu deste a nós. Pedimos-te perdão, Senhor, porque muitas vezes fomos nós os causadores da cruz. E mesmo agora que já entendemos a Tua mensagem, continuamos vez após vez a pecar contra Ti. Te agradecemos porque ainda assim, mesmo sendo nós criminosos, Tu tomaste o nosso lugar. E nós queremos declarar que queremos tomar a nossa cruz e te seguir, Senhor. Queremos andar lado a lado, de alguma forma, tentando fazer valer o Teu sacrifício. Nós jamais conseguiremos pagar o que Tu fizeste.
mas nós sabemos que o que tu fizeste foi de uma vez por todas. Eu te peço por esses que levantaram as suas mãos hoje e que pela primeira vez dizem que querem que a sua dívida seja paga, que o nome deles seja escrito no livro da vida, riscado do livro da morte. Acrescenta, Senhor, tetelestai naquelas páginas. E de uma vez por todas, fala-os ser filhos de Deus, Pai. Cada um deles. Fica conosco. Obrigado porque tu ressuscitaste Jesus e a nossa esperança está viva em ti. Em nome de Jesus. Amém. Vou chamar aqui à frente o grupo de louvor. Vou chamar também os meus miúdos, adolescentes e jovens. Calma, podem vir, só venham. Não fiquem desesperados, está bem? Vocês não vão cantar nem nada, só para vir para ajudar aqui uma coisa. Eu vou pedir a um representante de cada casa, okay, para ficar de pé, e vocês vão receber uma lembrança que a nossa igreja gostaria de vos entregar. E é para isso que os meus adolescentes e jovens e crianças podem vir aqui à frente para ajudar. Tá bem? Um representante de cada casa ficar de pé para receber uma lembrancinha. Um de cada casa. Se são duas famílias a viverem na mesma casa, tudo bem, a gente dá um para cada, mas é um de cada casa, ok? Nós queremos terminar esse tempo. Podem entregar. Podem pegar. Nós queremos terminar esse tempo lembrando que Jesus pagou o preço na cruz, mas ele não ficou morto. Ao terceiro dia, ele ressuscitou e está vivo. E porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Aqueles que forem recebendo as suas lembrancinhas, vai sentando só para a gente perceber que todos receberam. E depois a gente fica de pé para terminar cantando. Lá em cima ainda falta. Ainda temos pessoas em pé ali que não receberam. Vamos lá. Temos ainda pessoas lá em cima. Boa. O que os irmãos receberam é um ímã para pôr no vosso frigorífico, para vos lembrar que Jesus pagou a tua dívida e Ele está vivo. Vamos juntos ficar de pé e terminar cantando, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou, Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo, o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que amor, sabe o que vai estar escrito? Tetelestai,
só as vozes. Porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Com a certeza que Ele pagou a nossa dívida, com a certeza de que Ele está vivo, podei-vos assentar e com uma oração silenciosa encerramos o culto dessa manhã.